A igreja, quando eu falo igreja, não falo só no sentido nosso aqui local, estou falando de um modo geral, né? No aspecto geral, a igreja tem adotado um posicionamento, e isso é nítido, né? Quem é uma pessoa que é um pouco racional, ele sabe disso. Heute die Gemeinde hat eine ganz andere Vorstellung, em que a igreja, muitos obreiros, né? Eles têm adotado a questão do humanismo, né? O humanismo, o positivismo dentro da igreja. Also dass die ganze Führer nur über Positive reden. De forma que as pessoas elas chegam na igreja, né, para Cristo. Und wenn die anderen in die Gemeinde kommen, e não é feito mais um trabalho intenso de transformação da pessoa. So wir arbeiten nicht mehr in dieser Mensch, der reinkommt. E este versículo aqui, und dieser Vers hier, versículo 12, ele fala de algo muito importante, que é a questão de você desenvolver algo. Né? Spricht über wichtige Sachen, wie man sich erweitern kann in die Gemeinde. E quando fala em desenvolver, está falando no sentido de algo que ainda é pequeno, ou talvez algo que, no caso de alguma pessoa, tem um sonho, ainda não se tornou realidade. Es wäre so, wenn man einen Wunsch hätte. E aí então vai aflorar esse sonho, né? Filipenses 2:12. Filipenses 2:2. Lukas hatte hier auch auf Deutsch. 2:12. 2:12, ja. Diz assim, até o Lucas encontrou a mesma tradução da minha, que é, não? Fala efetuai. Aqui fala operai. Mas, na verdade, a melhor tradução é desenvolver, né? A minha diz operai e ali diz efetuai. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que acontece? Como eu tinha falado, a questão do humanismo e do positivismo funciona assim: a pessoa vem para a igreja, so viele kommen in die Gemeinde, e ele tem que se sentir bem. Muss sich gut fühlen. Ele tem que se sentir confortável. Muss das Gefühl haben, hier geht's mir gut. E às vezes até as situações, eu tive até inclusive ouvindo um testemunho de um pastor, gehört von einem Pastor, esses dias atrás, e ele falando da dificuldade que você tem hoje de falar sobre esse desenvolvimento de salvação. Und hat über die Schwierigkeit, was man heutzutage hat, über Errettung zu reden. Ele deu dois exemplos lá. Hat zwei Beispiele gegeben. Ich fand sogar lustig. Exemplo diz que pastor ele caiu em adultério. Sagt, dass ein Pastor eine Sünde gemacht hat. Ele era o pastor da igreja. War der Pastor dieser Gemeinde. E ele reconheceu, né, que tinha caído, confessou e pediu perdão, se arrependeu. Hat erkannt, dass dieser Fehler gemacht hat und hat um Vergebung gebetet. E o presbitério da igreja então afastou ele das suas atividades. Und die Gemeinde hat ihn, die Führer der Gemeinde hat gesagt, bleiben jetzt auf der Zeit. E ele então começou a passar por um processo, né? Então ele chegava na igreja para adorar o Senhor, sentava ali na cadeira da igreja, adorando o Senhor junto com a igreja. Ist öfter mal zum Gottesdienst gekommen, ist nur auf seinen Platz hingesetzt und weitergemacht. E alguns irmãos, ele falando, esse pastor falando, e alguns irmãos chegaram e falaram assim: por que o pastor ainda não assumiu a direção da igreja? Und viele Brüder und Schwestern hat gemeint, warum der Pastor noch nicht die Führer der Gemeinde übernommen haben. Aí alguns irmãos, né, falaram, ele pecou, né, um pecado grave. Und die anderen hat gesagt, hat eine Sünde gemacht. Das war sehr, wie sagt man das? Hat eine Sünde getan und daher muss sitzen. E daí eles disseram assim: mas ele não se arrependeu? Ele não pediu perdão e não se arrependeu? Aber viele hat gesagt, aber der hat schon um Vergebung gebetet und was passiert jetzt? E os irmãos falaram: realmente se arrependeu. Und viele hat gesagt, ja stimmt, der hat
Vergebung gebetet. E daí eles falaram, então por que se ele se arrependeu, ele confessou, se arrependeu, já não deve mais nada, né? Perante Deus ele não deve mais nada. Wenn Buße getan hat, dann hat keine Schuld mehr vor Gott. Und warum darf nicht mehr da vorne stehen? Por que ele não assume novamente o lugar que é dele? Warum macht das nicht mehr? Warum nimmt nicht mehr die Führer der Gemeinde? E daí então esse pastor estava falando que existem certos comportamentos, certos pecados que requerem um processo. Und der andere Pastor hat gesagt, es gibt ja Sünder, das dauert eine Zeit, bis man wieder nach vorne kommt. Em que mesmo você se arrependendo, mesmo você pedindo perdão, Auch wenn du Buße tun, você tem que passar por um processo de conquistar novamente confiança e respeito das pessoas e no caso da igreja. Du brauchst diese Zeit wieder, bis du den Respekt von der anderen Bruder und Schwester wieder bekommen. E isso demora um certo tempo, né? Não é assim no Das braucht ja seine Zeit. Então, os irmãos, vejam bem, nós estamos vivendo em dias tão difíceis que, para algumas pessoas, o fato de você se arrepender, né, já está tudo resolvido, você já não precisa mais passar por um processo. E não é isso. A questão da salvação em nós. Und heutzutage das sind für viele einfach so, wenn du Buße getan haben, ja, ist alles in Ordnung, du kannst weitermachen, aber das ist halt nicht so. Nós temos que entender, irmãos, o aspecto da salvação. A salvação, ela começa de cima para baixo. Unser Retter kommt von oben nach unten. Os irmãos vão ver que Paulo, quando ele diz ali em Tessalonicenses 5:23, ele diz assim: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos vejam que a ordem dos fatores. Der Paulus sagt in Thessalonicenses, dass unser Körper, unser Geist, das kommt alles von oben, kommt von Espírito, alma e corpo, unser Geist, unser Seele, sejam preservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damit, wenn Jesus kommt. Então, não vejam que ele diz espírito, alma e corpo. Então, veja, sagt unser Geist, unser Seele und unser Körper. Quando o homem pecou, wenn der Mann diese Sünde gemacht hat, contra Deus ali no Éden, o que morreu no homem de imediato? Das ist als erstes der Mann gestorben. Deus diz assim, Adão, você tem duas árvores, uma é da vida e outra é do fruto da ciência do bem e do mal. Da árvore da ciência do fruto da ciência do bem e do mal, dessa você não deve comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A pergunta é, Adão e Eva morreram no dia que eles comeram da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreram? Weil Gott hat zu Adam gesagt, da gibt es zwei Bäume und von einer darfst du nicht essen. O que morreu neles? Weil wenn du das essen, werdest du sterben. Er hat es trotzdem gegessen, ist er gestorben. O Espírito, sein Geist ist gestorben. Que é a parte de Deus que está em nós, que tem capacidade de se relacionar com Deus, que tem capacidade de interagir, de comunicar com Deus. Von ihm ist dieser Teil gestorben, sein Geist ist gestorben. Das ist die einzige Familie, die zum Gott haben. Então veja só, irmãos, antes do pecado, o homem era dominado pelo Espírito. Vor der Sünde war der Mann von der Geist dominiert. Depois do pecado, o homem passou a ser dominado pela alma. Nach dem Sünde wurde man von der Seele dominiert. O espírito ele sai de cena e a alma ela se eleva, né? Der Geist ist gegangen und seine Seele stand vor ihm. De forma que a alma ela se alimenta de tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nos Seele, der Leben von alles was neben uns steht. E nós quando nascemos neste mundo, quando a gente vem para este mundo, a gente nasce. Quando wir auf die Welt gekommen sind, a gente é inserido num contexto, família, não é verdade? Depois vamos ser educados, o nosso caráter vai ser moldado na infância e adolescência. Wir haben eine Familie, wir lernen von dieser Familie groß zu werden. E dependendo da família,
há famílias muito desestruturadas, disfuncionais. Und wenn die Familie keine Struktur haben, E mesmo aquela família muito bem estruturada, und auch Familien, die sehr gut sind, que educa bem, né, dass die Kinder gut vorbereitet, que ama, né, dá muito amor e também disciplina os filhos, mesmo assim, vai haver situações da alma dessa pessoa que ele, ao vir para Cristo, ele vai precisar de uma transformação. auch eine Familie, der seinen Kindern alles beibringen. Irgendwann, wenn diese Kinder zu Gott kommen, es muss in seinem Leben auch was verändern, in seiner Seele. Então este versículo aqui fala de desenvolvimento. O que que significa? Dieser Vers sagt, wie man seine Seele weiterbringen kann. Eu chego perante Deus, né, e quando eu confesso Jesus como meu Salvador, Es ist so, ich komme von Gott, a palavra fala o que? De conversão. und ich nehme Gott als meinen Retter. Basicamente, conversão significa o quê? Você dá podemos dizer assim, uma meia volta. Você estava indo numa direção e você retorna, dá um giro de 180 graus e passa a ir em outra direção. Es wäre so, ob du in eine Direktion gehst und machst eine 180 Grad Runde und kommst auf die andere Richtung. Então isso é salvação. Das ist Errettung. Salvação, irmãos, ela não é um fim em si mesmo. Eu Weil costumo das sempre dizer Errettung isso. ist nicht eine Ende in sie. Mas ela é um meio para se atingir um fim. Das ist nur das Anfang, damit du das Ende erreichen kannst. Então veja só, eu fui salvo, Ich wurde errettet. não acabou ali, não. Agora já sou salvo, já está tudo certo, eu já posso. Das ist nicht das né, Ende. já está tudo resolvido. Não, não é nada disso, irmãos. O problema maior foi resolvido ali, que é o problema do pecado. A minha comunhão com Deus foi restabelecida. Also wenn ich Gott für mich annehme, das ist nicht das Ende. Das hat nur das angefangen. Mas começa um processo em mim e em você de transformação de caráter. A nossa alma, ela tem que sair ela tem que deixar o comando para o Espírito estar no comando. Das ist unsere Seele. Bei dem fängt jetzt an, muss von mir weggehen, damit meine Geister zu mir wiederkommen. Por isso que Paulo ele fala muito sobre a questão, ele fala ali em Gálatas sobre a questão do fruto do Espírito e das obras da carne. Paulo redet sehr viel über das Thema. E no outro texto, lá em Coríntios, ele fala do homem carnal e do homem espiritual. In Korinther sagt dass der Mensch der Fleisch und damit der Geist ist. O homem carnal ele é movido pelas emoções, é a alma pura. Der Männer, wo nur das Fleisch ist, der geht nur auf seine Gefühle. O homem espiritual, ele é movido pelo Espírito, ele é Deus puro. Und der, wo spirituell ist, nimmt nur Sachen von Gott. E o homem espiritual, veja só, irmão, não significa que a pessoa que é espiritual, que ele não erra, que ele também não tem tristeza, que ele não tem angústia, não é nada disso. Das heißt nicht, dass wenn spirituell leben, dass man keinen Fehler macht. Significa que ele é dominado pelo Espírito, ele se deixa dominar pelo Espírito. Das heißt, lässt sich von den Geistern weiterführen. Já o carnal não se deixa dominar pelo Espírito. Der, wo nur das Fleisch steht, der lässt sich nicht. E basta você ou falar, ou às vezes uma pequena situação para a pessoa já logo se uriçar, se embrutecer, ou ir para casa amoado. Das reicht, wenn du irgendwas sagst und das passt ihm nicht, dann ist der sofort auf 100%. E esse pastor é insensível, você viu a palavra que ele deu? Dann sagt man, dieser Pastor, der ist nicht so gut. Guck mal, was der davon sagt. Irmãos, toda intervenção para haver cura tem que haver. O que tem que haver para haver cura? Processo. Dor. Tem que haver dor. Damit man sich verändert, muss man dieser Schmerz erfüllen. Nós sabemos que a medicina moderna ela atenua, né? É aplicado o quê? Uma anestesia. Mas o pós-cirúrgico, ele não vai haver dor no pós-cirúrgico? Você não vai sofrer? E não tem cirurgia que você vai ficar 5, 6 meses? Es wäre auch so, wenn man zum Arzt geht und muss sich operieren, man kriegt diese Narkose, aber auch danach wird man diesen Schmerz spüren.
O processo de cura, ele é doloroso ou não é, irmãos? Es dauert lang, bis man dieser Schmerz weg kann, auch nach dieser OP. Da mesma forma é o processo de Deus em nós. Es ist genau, wenn Gott in uns arbeitet. Se a palavra de Deus ela não me confrontar, não é um evangelho de transformação. Wenn das Wort Gott nicht schon dieses Gegenteil in meinem steht, das ist keine Errettung. Se o irmão sobe aqui e prega e é algo gostoso, está alimentando a minha alma. Wenn einer hier vorne kommt und predigt nur was Schönes, das ist nur für meine Seele. A minha alma está sendo massageada. Meine Seele, der fühlt sich gut. Por quê, irmãos? Porque para o Espírito dominar, ele tem que desbancar, né? O quê? A liderança da alma. Damit unser Geist mehr an uns arbeitet, der muss den Seele wegmachen. Eu vou dar aqui um exemplo aos irmãos. Existe uma família que tem uma governanta, que governa esta casa. Ein Beispiel, da gibt es eine Familie, das ist einer, der das Haus führt. Essa governanta governou essa casa durante 40 anos, trabalhando e servindo esta família. Also dieser Hausfrau hat das seit 40 Jahren in diesem Haus gearbeitet. De repente, a família entendeu que a liderança dessa governanta já não faz mais sentido, porque ela já está velha, muitos anos no cargo, temos que contratar uma nova governanta. Auf einmal sagt das Hausbesitzer, ich werde diese Frau tauschen, weil die ist schon ein bisschen alt für diesen Job. E daí é contratada uma nova governanta, mas a velha governanta vai continuar lá. Es ist so, da kommt die alte ist noch Trainer, aber da kommt ein neu, der seine Arbeit übernimmt werde. A pergunta é, a convivência das duas vai ser pacífica? Es wird nicht einfach sein, dass beide zusammen in diesem Haus arbeiten. O que vai acontecer? Es wird viel passiert. A velha governanta vai fazer de tudo para boicotar a nova. Die, wo schon lange der Trainer ist, seit 40 Jahren, die werden alles dafür tun, damit die Neuen nicht alles übernehmen. Nós éramos dominados pelo quê? Pela alma. Und so waren wir wurden von unserer Seele dominiert. Velha governanta. Das ist unser Alter. Ja. E agora nós temos que ser dominados pelo Espírito. Und jetzt müssen wir von Nova unserem Geist governanta. erführt werden. Por isso, irmãos, a palavra ela tem que nos confrontar, porque a alma ela tem que entender que ela tem que se dobrar perante Deus, perante regras, perante princípios. Und so ist unser Seele auch. Das Wort Gott muss gegen unsere Seele konfrontieren, damit die das lernen. Por quê? Veja só, irmãos. Porque Deus tem projetos conosco. Weil Gott hat was Großes mit uns. Como é que você vai pegar uma pessoa doente, sem tratar essa doença, e vai colocar ela para cuidar de outros doentes? Es wäre so, wenn du einen Mensch nimmst, der krank ist, und lässt der über die anderen Leute, wie sagt man das, wenn du einen krank nimmst und er soll auf die anderen Leute, die auch krank ist, aufpassen. Nós não falamos que a igreja é pronto-socorro espiritual? E é Wir sagen, realmente. dass die Gemeinde ein großes Krankenhaus ist. Então as almas elas chegam doentes, Viele kommen hier rein, sind krank, vão ser tratadas, claro, o Espírito de Deus, né, vai estar presente, ministrando, mas nós somos os enfermeiros de Deus. aber wir, der hier vorne steht, wir sollen auf dieser Mensch E aufpassen. vamos cuidar dessa alma, tratar dela, né? Até que ela se torne apta a, junto conosco, poder o quê? Tratar de outros doentes. Bis sie auf einen Punkt kommen, wo sie auf die Leute auch aufpassen können. Então isso é desenvolver salvação. É haver um trabalho, um processo. E eu já disse várias vezes e vou, para encerrar as minhas palavras, dizer novamente. Nós, irmãos, Also wir hier, temos que ser sinceros conosco wir mesmo. müssen ehrlich sein zu uns selbst. Nós temos que olhar para dentro de nós e fazermos uma análise. Wir sollen uns manchmal ein guter Beispiel vor den Spiegel gucken und sagen, wir sollen uns selber analysieren. E perguntar para Deus, Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Wir sollen Gott fragen, Gott, was soll mich ändern? Eu quero ser transformado pelo Senhor. As Ich will was atitudes anderes minhas sein. que são reprováveis. Also das, was ich Gute machen. Eu quero que o Senhor transforme, porque eu quero que o Senhor maximize em mim, Senhor, o teu projeto. Ich will besser sein. O problema, irmãos, é que o humanismo e o positivismo no nosso meio, Das Problem ist, weil wir als Mensch,
ele impede esse tipo de trabalho. Por quê? Porque as pessoas têm que estar na sua zona de conforto. Já não pode mais falar de arrependimento, já não pode mais falar contra o pecado, falando de modo geral, mas a nível de igreja, de modo geral falando. Weil viele Gemeinden dürfen nicht mehr über Sünde reden. Das ist fast so gut wie verboten. O segundo exemplo que esse pastor deu foi que diz que ele estava pregando uma certa feita, diz que duas irmãs se levantaram e foram embora. A gente vem para a igreja para se sentir bem e vem esse pastor com esta palavra. Und da hat ein Pastor einmal gepredigt und da sind zwei Schwestern aufgestanden und sind gegangen, weil sie hat gemeint, ich komme in die Gemeinde, ich will mich gut fühlen, der Pastor kommt mit so einem Wort zu mir. Also so eine Gemeinde. Então, irmãos, esta é a mensagem, né, de abertura que eu queria dar aos Und das ist irmãos. das Wort, was ich euch geben wollte. E quero passar a oportunidade para o nosso querido irmão Dagoberto. E Und pedir der para Bruder você Dagobert kommt jetzt nach vorne.